A FGV vai ficar maluca comigo porque eu vou liberar aqui os 13 principais assuntos que sempre caem nas provas do exame de suficiência. E tanto faz se você vai começar a estudar agora ou se você já está numa reta final do seu estudo para o exame de suficiência. Esses 13 assuntos são os assuntos mais importantes de todos os tempos. Não existe prova do exame de suficiência, independente da banca, se for FGV, Consulplan, FBC, enfim, não importa a banca. Em todas as provas, esses 13 assuntos sempre serão os mais importantes. Então fica até o final, porque a diferença entre você passar ou não estar aqui nesses 13 conteúdos. E eu ainda digo mais, se você não sabe nada sobre contabilidade, se você não tem nenhum conhecimento contábil, se você não quer gastar dinheiro com curso, se você estudar somente esses assuntos, a sua aprovação vai acontecer. E vai acontecer de uma forma até muito mais simples. Se você estudasse auditoria, controladoria, a sua aprovação, meu amigo, minha amiga, está aqui. Duvida? Fica até o final, porque nós ainda teremos um grande bônus aqui. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então, se você quiser ser aprovado no exame de suficiência, estudando menos matérias e acertando pelo menos 27 pontos na sua prova, basta você se inscrever aqui nesse canal. Pessoal, vamos lá. 13 assuntos. O edital do exame de suficiência tem basicamente quase 600, 700 normas. E eu resumi aqui os 13 assuntos mais importantes. Não adianta você querer estudar todo o conteúdo. Se você tentar estudar o edital inteiro, você não vai passar. E pior ainda, se você tentar estudar ali pelas famigeradas videoaulas, aí que o bicho pega mesmo, aí que fica ruim. Então foca nesses assuntos que eu vou falar a partir de agora. Vamos compartilhar aqui a tela, vamos lá. Sem mais enrolação, vamos aos assuntos mais importantes para o exame de suficiência que você deve obrigatoriamente estudar. O primeiro assunto é esse daqui, CPC 00, a estrutura conceitual da contabilidade. Pessoal, em cada prova do exame de suficiência, nós temos ali pelo menos 2 ou 3 questões só desse assunto, certo? E como é que ele é cobrado? Ele é cobrado basicamente de forma teórica. Não tem cálculo, ou quase nunca. Eu diria que 99,9% das questões é apenas teoria. Nós temos 4 questões de decorar, literalmente, apenas de decorar. Então, pessoal, vai estudar para o exame de suficiência, estuda o CPC 00. Vamos colocar aqui, são 4 questões. Próximo assunto, qual que é o segundo assunto? Esse daqui, pessoal, CPC 01. Teste de recuperabilidade. Pessoal, esse assunto aqui ele é de suma importância. Um detalhe importante é o seguinte, ele é cobrado em conjunto com o CPC 27 e CPC 04, com intangível e com imobilizado. Então, quando você for estudar, não estude somente a parte teórica, mas estude também a parte de cálculo. Por quê? Porque nas questões do CPC 27 e do CPC 04, pode ser cobrado para que você faça um teste de recuperabilidade daqueles ativos. Então você precisa saber não somente a teoria, certo? É o que eu sempre falo. Saber a teoria é um ponto importante, porém você precisa saber a aplicabilidade daquilo nas questões. O CPC 01 é um assunto que cai muito assim. Raramente ele cai separado. Ele, na maioria das vezes, ele é cobrado em conjunto com essas duas normas, tá bom? Então vamos seguindo aqui para a próxima norma. Próxima norma que você deve obrigatoriamente, de que não existe exame de suficiência sem ela, é DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Então, pessoal, você precisa saber também a parte teórica, onde cada transação, em qual fluxo cada transação vai entrar. Por exemplo, a transação X, ela entra no fluxo operacional, ela entra no fluxo de investimento ou entra no fluxo de financiamento. É basicamente isso que você precisa saber. Organizar onde cada transação vai ser alocada. Detalhe importante, a FGV gosta muito do fluxo de caixa indireto. Então você precisa saber fazer a conciliação do lucro líquido para o fluxo de caixa operacional. Se você não entendeu o que eu estou falando aqui, é de suma importância que você pare para estudar essa parte, porque cai assim no exame de suficiência, tá certo? Então, muita teoria. Na parte de cálculos é mais tranquilo, porém tem questões com cálculo, mas você só vai conseguir resolver as questões de cálculo se você souber a teoria, meu amigo. Não tem como no exame de suficiência, principalmente na FGV, você responder questões de cálculo, que é somente somar e subtrair, se você não souber a teoria, tá bom? Então vai lá, estuda a teoria, que é de suma importância. Na DFC
cai bastante. Sempre temos ali o quê? 2 questões de DFC, vamos botar aqui 2 questões. E teste de recuperabilidade pode aparecer 1 a 2 questões. Próximo assunto, CPC 04, ativo intangível, também cai bastante. Mais uma vez, parte teórica, certo? Cai muita teoria, é igual ao CPC 27, muita teoria. Quando tem um cálculo, repito, você precisa primeiro saber a teoria, porque o cálculo é para somar e subtrair, é para você calcular o custo de aquisição do intangível, para você saber fazer a sua amortização, certo? É basicamente isso, não foge muito mais do que isso. Então você precisa ter os conceitos em mente, na parte conceitual em mente, para que você desenvolva bem as questões. As questões da FGV de intangível, cara, é basicamente conceito. Na verdade, a maioria das questões que nós vamos tratar aqui da FGV é conceitual. Sem a parte teórica, conceitual, você não desenvolve nenhuma questão. E em média, temos o quê? Uma questão de intangível nas provas do exame de suficiência. Ah, DVA. Cara, DVA, norma fantástica, assunto fácil, simples e que em toda a prova temos 2 a 3 questões de DVA. Não tem prova, raríssimas vezes, que nós temos prova do exame de suficiência sem DVA. É quase que obrigatório, você precisa estudar DVA. Detalhe importante, bebê, DVA é basicamente saber a estrutura da DVA. Por ela ser uma demonstração que só tem no Brasil e que talvez a gente não tenha tanto contato durante o dia, na nossa vida, no nosso dia a dia no trabalho, pode ser que se crie aquele monstro, eita, DVA é difícil. Pessoal, não é. DVA não é difícil, é muito simples. Basicamente você precisa saber os conceitos onde cada transação vai entrar na DVA e você ter em mente a estrutura da DVA. Sem isso, você não vai conseguir desenvolver a DVA. Tá certo? Mas são assuntos simples. Muito mais simples do que, por exemplo, auditoria, do que controladoria. Você consegue acertar essas questões aqui de forma muito mais tranquila, tá certo? Vamos combinar. Então, assunto DVA cobrado de forma teórica e pedindo a estrutura da DVA. Então, você precisa saber a estrutura da DVA. Por prova, temos 2 a 3 questões. Vamos aqui somar. 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões, 11 questões nós temos até agora. Até agora, pessoal, nós já temos 11 questões basicamente dadas aí pela banca, que a gente sempre sabe que vai ter. 11 questões. 11 questões é metade, é quase metade da nota mínima para aprovação. Então você já tem o direcionamento aqui para conseguir sua aprovação, meu velho. Você já tem a direção exata. O que é que você está esperando? Não dá para estudar de forma aleatória, achando eu vou comprar o curso ali que tem um monte de videoaula. Cara, você vai estudar coisa que nem cai e vai negligenciar esses assuntos. É por isso que dentro do meu método, o método 3E, a gente aprova tanto. Porque os nossos alunos estudam menos conteúdos e acertam mais questões. Por quê? Porque eles focam nisso aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa é a nossa diferença, esse é o nosso diferencial. E é por isso que a gente aprova tanto, muito mais do que outros cursos por aí que falam que aprova todo mundo. Enfim, né? Mas vamos seguindo. Próximo assunto, é esse daqui, não tem vida sem esse assunto. CPC 16, estoques, né? Estoques é aquele assunto que tá lá todo ano. Toda prova tem que ter 2 ou 3 questões. Não, acho que tem mais. Acho que até mais. 3 a 4 questões de estoques. E como é cobrado? Aqui pode ser que tenha sim uma contazinha, principalmente no custo de aquisição do estoque, né? Outro ponto que cai bastante, para você fazer uma apuração, cai junto com o DRE isso daqui, mas vou deixar DRE para depois. Custo de aquisição do estoque, parte conceitual também, você precisa ter em mente os conceitos. Contabilidade é muito mais conceito do que conta. Eu não sei de onde foi que vocês tiraram os tanto de conta que tem na contabilidade. Não tem. É muito mais conceito. É como se fosse até, talvez, entre aspas, um ramo do direito, porque tem muita norma. Então você só consegue desenvolver as coisas aqui quando você sabe os conceitos de cada termo. Então você precisa adentrar nas normas, ler norma. Óbvio, não precisa ler a norma inteira, mas ler ali as partes que caem no exame de suficiência já é de excelente tamanho. CPC 16, estoques, também geralmente aparece o quê? Para você apurar o saldo final do estoque, apurar o CMV, aquela parte de PEPs e média ponderada, então a valoração dos estoques. Então você precisa ter em mente esses conteúdos aqui bem estudados, bem consolidados, para que você desenvolva a questão. Quando a FGV quer dificultar um pouco mais, ela mistura estoques com DRE. A gente vai ver ali no próximo assunto.
Outro tema de bastante relevância é CPC 27, imobilizado. Também 2 a 3 questões por prova. E o que é que mais cai aqui de imobilizado? Depreciação. Depreciação e custo de aquisição do imobilizado. Detalhe, bebê, detalhe. Imobilizado, ele tem algumas pegadinhas. A banca, a FGV, ela costuma misturar pelo menos uns 3 assuntos aqui dentro. Vamos lá, quais assuntos que ela pode colocar dentro, em conjunto, do CPC 27? Ela pode cobrar o CPC 27 em conjunto com o CPC 01, CPC 28 e o CPC 31. Ou seja, uma mesma questão pode abordar 4 assuntos diferentes. E tem outro ainda, CPC 07, subvenção governamental. Já vi questão da FGV que colocou esse assunto dentro do imobilizado. Então, é um assunto simples, porém você precisa dominar também esses outros conteúdos aqui. Vamos lá. Quais são os outros conteúdos? CPC 01, CPC 28, CPC 31 e CPC 07. Desses 4, o mais comum é o CPC 01 e o 08. Que a banca vai misturar. É o mais comum, é o que aparece quase em toda a prova, pelo menos nos concursos públicos. Então, se você vai fazer o exame de suficiência, muita atenção. Não estude somente o CPC 27 cru. Tenha noção de que você precisa estudar ele em conjunto com essas outras 4 normas. E é por isso que eu recomendo que você tenha um sistema de questões como o CFC Questões, porque lá nós temos mais de 5.000 questões catalogadas, onde você vai conseguir praticar e entender como esse assunto é abordado nas questões. É bem baratinho, cara. O plano anual, R$15 por mês, nada. Então você consegue ali ter acesso às milhares de questões da FGV, praticar e entender como cada um desses assuntos são abordados. Lá nós temos questões de todos os assuntos que caem no exame de suficiência. Então, se você quiser praticar questões de DFC e da FGV, tem CPC 04, tem CPC 09, tem demais. Enfim, são todos os assuntos do exame de suficiência, tem questões lá no CFC Questões. O link para você fazer parte do CFC Questões está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Basta você ir lá e fazer a sua inscrição, tá certo? Então vamos seguindo aqui para os nossos assuntos. O próximo assunto que você precisa obrigatoriamente estudar para o exame de suficiência é classificação de contas. Não tem como você estudar para o exame de suficiência se você não souber classificar uma conta. O que é isso, professor? Classificar uma conta é dizer se a conta é do ativo, do passivo, do PL, é uma receita, uma despesa. Principalmente o que? Receita antecipada, despesa antecipada e contas do PL. Isso daqui, essas três contas, digamos, né, esses 3 grupos de contas, são as contas que a FGV adora cobrar e colocar pegadinhas. Então você que vai fazer a prova do exame de suficiência, lá no CFC Questões você vai ficar craque nisso aqui. Você vai ficar craque. Então é de extrema importância que você saiba o que é uma receita antecipada, o que é uma despesa antecipada, quais são as contas do PL. Tem também a aplicação do regime de competência. Você precisa saber aplicar o regime de competência na hora de classificar essas contas. Porque, por exemplo, despesa antecipada é uma conta do ativo ou uma conta de despesa? Pois é. Receita antecipada é uma conta do passivo ou é uma conta de receita? Por que ela é uma conta disso e não daquilo? E quando é que ela vira outro grupo? Você só vai saber disso quando você começar a aplicar o regime de competência. Mas fica tranquilo que é muito simples. Lá no CFC Questões você vai aprender muito fácil isso aqui. Próximo assunto, tá chegando já no finalzinho. Vamos lá, nós temos aqui imobilizado, classificação de contas, aqui também 3 a 4 questões. Nós temos aqui. Próximo assunto, ele não tem como. DRE. Aqui temos umas 2 questões em média. O que é que você precisa saber sobre DRE, demonstração do resultado do exercício? A estrutura da DRE, isso aqui você precisa saber lucro bruto e lucro líquido, porque tem gente que confunde isso daqui e tem questões que só querem saber o lucro bruto. Só que o aluno afoito vai lá e calcula o lucro líquido. Tá errado, errou a questão, perdeu a questão fácil. Então você precisa saber a diferença dos dois, precisa saber apurar o CMV, certo? E também a diferença entre receita líquida e receita bruta. Nesse assunto aqui de DRE, geralmente cai o quê? Mistura, né? CPC 16 mais o CPC 47. Pode cair. É mais comum o CPC 16, tá bom? Mas nada impede da banca também colocar o CPC 47, receita de contrato com o cliente. Tá beleza? Outro assunto aqui que nós temos bastante questões aqui. Nós temos muitas questões na prova do exame de suficiência. Então até agora nós temos o quê? Vamos lá. 4, 6, 8, 13...
desculpa, 11, 15, 18, 22. Nós já temos aqui, pessoal, entre 20 e 24 questões. Pessoal, basicamente a gente já tem a nossa aprovação aqui em 9 assuntos e ainda faltam 4 assuntos. Em apenas 9 assuntos a gente consegue aqui a nossa aprovação. 9. Tá vendo aí? E você lá desesperado estudando um monte de coisa que não cai, ou que cai, mas que mais atrapalha o seu estudo do que ajuda. Então vamos continuar aqui. Tá vendo a diferença de um método bem estruturado, de um método que faz sentido, que pensa na sua aprovação. Nosso objetivo aqui no CFC Academy é fazer você marcar o X correto. Esse é o nosso objetivo nessa prova. Eu quero tirar você desse entrave. Eu quero destravar a sua aprovação. É isso que a gente quer aqui. E é por isso que a gente consegue tanto resultado positivo, tanta aprovação. Olha a diferença entre a gente e qualquer outro curso aí. Eu não quero te empurrar um monte de aula. Eu quero te empurrar o que cai. Eu quero te colocar ali na cara do gol. Mostrar para você o que é que cai e como cai. Simples assim. Mas continuando, NBCPG 01. Já acabamos aqui basicamente contabilidade geral. Pessoal, mais uma vez, se você está na reta final, se você está começando agora, não importa em que fase do seu estudo você está, você precisa pelo menos ter a noção de que em contabilidade geral eu preciso do quê? Eu preciso CPC 00, 01, 03, 04, CPC 09, CPC 16, CPC 27, classificação de contas, DRE. Pronto. 9 assuntos que você obrigatoriamente precisa ir para a sua prova. Mas aí eu te pergunto, o que é melhor? Eu ir para a prova sabendo que esses 9 já vão me trazer de 20 a 24 pontos? Ou ir lá, não, eu quero estudar auditoria, eu quero estudar controladoria. Pessoal, passa na prova não é o aluno que sabe mais contabilidade, não. É o aluno que tem o melhor estudo estratégico. E é isso que eu estou mostrando para vocês, beleza? Então vamos seguindo aqui. NBC 01, Código de ética. Aqui, meu povo, começa a decoreba pura. Se antes existia, óbvio, saber os conceitos, aqui, meu velho, é decoreba pura. Por quê? Porque não tem como a banca dificultar muito esse assunto. E o que é que ela faz? Ela pega trechos exatos da norma e coloca lá dentro para você. Só que ela vai mudar palavrinhas. O que era permitido agora vai ser proibido. Para dificultar, porque não tem muito o que fazer aqui nesses assuntos. Então é assim que a banca vai jogar o jogo, é assim. Então você tem que entrar no jogo da banca, tem que jogar de acordo com as regras. Então, meu povo, ética. O que eu estudaria aqui de ética? Principalmente punições do código e atenuantes e agravantes. No código de ética pode cair tudo, beleza? Mas atenuantes e agravantes é o ponto, digamos que a FGV tem um carinho especial, tem aquele amorzinho todo especial, né? Então, estuda o código de ética inteiro, é simples. Pessoal, código de ética você consegue estudar ele em uma tarde. Consegue ler, responder questões lá no CFC Questões, mais uma vez, em uma tarde. E você consegue aprender e decorar esse negócio. É simples. Até com bom senso, você consegue acertar as questões de ética. Até com bom senso, tá bom? Mas, se você quiser dar um foco especial em ética, foca ali em punições do Código de Ética, que é o que cai. É o que cai. Outro ponto, NBCPG 100. Pode parecer sabe aqueles assuntos que a gente não vê com tanta frequência na graduação, nem na vida profissional? A gente acha que é impossível de aprender? Cara, mas aqui também é outro ponto que é muito simples. Se encaixa aqui dentro do Código de Ética. Temos o quê? Uma questão por prova. Aqui a gente tem umas 4. De 3 a 4. Aqui tem de 3 a 4 questões. Esse daqui, de 0 a 1. Então, entre os dois, eu colocaria mais energia aqui na NBCPG 01, mas não negligencie a NBCPG 100, tá bom? E os últimos dois assuntos, vamos aqui para perícia, né? As normas de perícia, NBCPP 01 e TP 01. Detalhe importante, ambas as normas foram atualizadas recentemente. Então, se você está estudando sem curso, se você está estudando por conta própria, cuidado. É porque você pode estar estudando com material desatualizado. Mas, é você quem sabe. Se você quiser entrar no método 3R, tá tudo lá atualizado. Se você quiser entrar no meu treinamento, lá nós já atualizamos tudo dessas normas, tá tudo em paz. Tá beleza? Então, vamos aqui. NBCPP 01. As duas normas, no total, somam 2 pontos. Uma de cada, né? Uma de cada. Esses daqui são os assuntos que obrigatoriamente você precisa ir sabendo para a prova, né? Nós temos aqui 20 a 24 questões. Vamos somar por baixo, né? 20, 23, nenhuma, pronto, 25. Você conseguiu sua aprovação apenas com 13 assuntos.
apenas com 13 assuntos. E eu nem estou contando com assuntos tranquilos, como português, como contabilidade pública, que o professor Claudinei dá, né? Português é a professora Yasmin, nós temos aulas de português aqui no canal, que são 2 questões. Contabilidade pública temos 3 questões. Nós temos outros assuntos dentro de contabilidade geral que também são simples e sempre cai ali pelo menos uma questão e que você não pode se dar ao luxo de perder. Outros assuntos, CPC 02, CPC, que mais? 25, CPC 25, isso daqui na prova passada foram 4 questões, foram 3 questões. Então CPC 25 na provisões, você não pode deixar de ir para a prova, tem muita questão. A FGV adora isso daqui, mas note que apenas nessa primeira parte, nossa aprovação já veio. Nossa aprovação já veio. E aí eu pergunto para você, como é que você está estudando? É isso que você precisa ter em mente. Se você estudar de forma aleatória, sem um cronograma, sem saber isso que eu passei aqui nessa aula, você não passa, porque você vai estudar muita coisa que não cai, sendo que tem coisa simples, que tem uma alta frequência, que tem muitas questões e que você está negligenciando. Quantos de vocês aí não negligenciaram, né, deixaram de estudar ética, por exemplo? Não vou nada, código de ética é muito fácil. Aí chega na prova, perde os 4 pontos. 4 pontos dados. Não, eu não vou estudar ética não, eu vou estudar lá auditoria, porque o professor falou que é importante e tal, não sei o quê. Aí lá, erra as questões de auditoria e erra as de ética. Não era melhor errar só as de auditoria, que são 2 questões, e acertar as 4 de ética, do que errar as 6, as 2 de auditoria e as 4 de ética? Então, é dessa forma que você... Pessoal, atenção, a forma como você estuda. Eu falo isso daqui tem uns 4 anos. Não é... A prova do exame de suficiência não é uma prova de quem sabe mais contabilidade. É uma prova de quem tem melhor estratégia. Tá bom, pessoal? Então é isso. E se você quiser saber um pouco mais sobre o exame de suficiência, ó, é só você clicar aqui. Tem 2 vídeos passando aqui do meu lado. Clica e continua aqui nesse canal assistindo mais sobre estratégias e sobre estudo para o exame de suficiência. Como eu sempre digo, até a aprovação.